e se essa oração tem um período simples ou se tem um período composto. Então, a gente tem que lembrar cada coisa dessa, tá? Então, colocando aí, ó, o exercício 8, eu tenho a seguinte sentença: cheguei, jantei e fui dormir. Qual a ideia que dá aí, ó, para nós? De 3 ações diferentes, certo? Eu cheguei, jantei e fui dormir. Então, o que a gente percebe que está em azul? São os verbos, tá? Esse tipo de frase, que eu tenho três verbos, será? Eu tenho 4 verbos, a gente vai entender isso aqui. Como é que eu considero isso aqui, esse tipo de frase? Olha lá, eu quero que vocês coloquem para mim os tipos de frase, ó. Eu vou só colocar esse primeiro para vocês terem uma ideia de como é que vocês fazem aí no caderno de vocês, tá? Olha lá a resposta do 9. Frase declarativa, tá? Então, eu tenho tipos de frase diferentes. Essa aqui, ela é declarativa. Por quê? Porque eu estou afirmando, eu estou declarando aquilo que eu realizei. Eu cheguei, jantei e fui dormir. Tá? Com relação às orações, essa frase tem oração ou não tem oração? Nós temos que caracterizar isso. Tem oração ou não tem oração? Para ter oração, eu acho que tem. Quem quiser falar, pode falar, tá, gente? Um de cada vez, lógico, para não dar confusão, mas pode responder. Vamos ver se tem. Olha aqui, ó. Na realidade, essa frase declarativa, é uma frase declarativa. Cheguei, jantei e fui dormir. Ela tem 3 orações, pois tem 2 verbos, olha ali, verbo chegar e jantar, e tem ainda uma locução verbal, ir dormir. Tá? Então, aqui, ó, o fui dormir, eu vou considerar uma oração, tá? Os 2 verbos aqui, ó, ir, dormir, é a locução verbal. Então, eu considero como uma oração só, tá certo? Então, eu tenho cheguei, uma oração, jantei, outra oração, e fui dormir, uma terceira oração, tá? Quando eu tenho mais de uma oração, como é que fica o período? Como é que Período eu composto. É um período composto. Exatamente, ó, isso que a gente está lembrando, ó, tá certo? Então, é um período composto, pois apresenta mais de uma oração, tá? Então, da forma que a gente fez esse, nós vamos passar para o 10. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, tá? Vocês podem falando comigo aí. A gente está num grupo, num número bom de alunos aqui que dá para a gente ir conversando, tá? Então, vamos lá. O 10. Eu quero que vocês façam primeiro, eu vou dar um tempinho aí para vocês analisarem. O tempo é o melhor remédio. Então, coloquem que frase que vocês acham que é, se tem oração e se tem período, se é simples ou composto. Vamos ver então, gente? Então, olha aqui, ó, como é que fica a resposta? A frase é declarativa, certo? O tempo é o melhor remédio. É declarativa ou afirmativa. Estou fazendo uma afirmação, tá? E tem oração. Tem oração. Olha lá. Por que tem oração? Porque eu tenho que localizar o verbo, não é isso? Sim. E aqui eu estou dizendo, ó, oração, pois apresenta o verbo ser. Tá?
Será que é o único verbo que está lá? Sim. Sim, porque, ó, se a gente for ver a morfologia, a classificação morfológica, o é artigo, tempo é substantivo. O é, que é a conjugação do verbo ser, né? O, novamente, como artigo, melhor como adjetivo e remédio é substantivo. Então, eu tenho que conhecer cada termo para poder localizar os verbos, né? Se eu tenho apenas um verbo, o meu período é simples, tá? Pois apresenta somente um verbo, que é o verbo ser. Então, período simples. Nesse caso aqui, somente um verbo. Vamos passar para o outro exemplo, outro exercício, esse 11º aqui. Aqui eu tenho, ó, choveu ontem à noite. Eu tenho o quê? Que tipo de frase que é essa, né? Quero que vocês façam aí primeiro, depois a gente vai corrigindo. Olha aqui o que eu tenho que observar na frase, ó. Qual a pontuação que está sendo utilizada? Ó, o tipo do ponto. Interrogação. Interrogação. Isso já me dá o nome da frase, né? Uma frase interrogativa. Interrogativa. Olha aí, já o ponto já me ajuda a localizar. Aquelas que nós vimos que eram declarativas, a gente usava no final um ponto final, só isso, não é isso? Agora essa não, ó. Eu tenho uma frase interrogativa. Eu estou fazendo um questionamento. Choveu ontem à noite? Tá. A oração tem oração. Ela é uma oração, sim. Por quê? Pois apresenta o verbo chover. Certo? Então, o choveu aqui é a conjugação do verbo chover. Né? Ele está conjugado. Então, a gente tem uma oração. É isso? Né? Só tem um verbo, né? Tá? É importante bater o olho lá e localizar. Só tem o verbo chover. Tá. Então, esse período aí fica fácil, ó. Cai de novo no período simples. Apresenta apenas, né? Somente o verbo chover. Tá? Bem tranquilo, né, gente? De entender essa diferença aí. Vamos ver com outro exercício, que é o 12º agora. Quem bate a porta? De novo, vou lá no ponto, né? Mesma coisa, olha lá, a pontuação, né? Será que vai ficar igual que a gente fez anterior? Será que é a mesma classificação? Sim. Vocês acham que sim? Então, vamos ver, ó. Parece muito semelhante, né? Primeiro que tem o ponto de interrogação, então, a resposta é uma frase interrogativa. Tá. E a oração? Tem oração? Tem, pois apresenta o verbo bater. Tem apenas uma oração? Sim. Né? Uma oração, só tem o verbo bater, a gente não localizou nenhum outro verbo ali, ó. Porta é substantivo, aquele a ali com crase, né? Que a gente vai ver que ele tem um artigo junto com uma preposição, né? Tem duas coisas ali dentro. E o quem, que é um pronome interrogativo, né? É pronome. Então, quando a gente olha assim, vai localizando cada palavrinha. É importante fazer essa análise morfológica também, né? Tá, e o período? Simples, pois apresenta somente o verbo bater. Tá? Então, repetiu, né? Esse aqui ficou exatamente igual ao 11º. Vamos ver agora o 13º.
leve um guarda-chuva. Que tipo de frase será essa? Alguém se lembra os tipos que existem? Além dessas duas aí? Imperativa? Essa é Declarativa? imperativa? A gente viu a declarativa, a interrogativa e essa. Agora, leve um guarda-chuva. Como eu estou dando um conselho, né? Um conselho, às vezes é no sentido até de dar uma ordem, né? Uma coisa mais enfática, assim. Nesse caso, leve um guarda-chuva. Então, o que que eu tenho ali, ó? Uma frase em que eu estou dando um conselho e eu estou usando o verbo levar no modo imperativo. Lembrando sempre que tem o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, né? Aí é só colocar o não para virar imperativo negativo. Então, vamos lá, ó. Resposta. Eu tenho uma frase imperativa, porque o verbo está no modo imperativo e porque ele dá a ideia de um conselho, tá? E tem oração, já que eu estou localizando, apresentando aqui o verbo levar, tá? Tem o verbo levar, então, por isso eu tenho uma oração. É um único verbo, então, também, ó, período simples. Novamente, né? Só encontramos um verbo aqui nessa oração, nessa frase, né? Não deixa de ser frase, não deixa de ser oração, e tem um período simples. Vamos agora para o 14º. Está chovendo? E aí, gente? Qual seria a frase? Repetiu também, né? Já vimos ali. Interrogativa. Interrogativa, tá? Ela é interrogativa, tem um ponto de interrogação e é um questionamento. Então, fica claro isso aí, tá? Quantos verbos eu tenho, né? Vou até colocar aqui, ó, frase interrogativa. Quantos verbos eu tenho? 2? 2, o verbo estar e o verbo chover, né? O verbo chover, ele está no gerúndio, né? Que é um tempo verbal, gerúndio. Então, ó, está chovendo. E é curioso porque nessa oração eu só tenho os verbos, né? Também não tem mais nada além dos verbos, não é isso? Os dois são verbos. Então, na verdade, quando eu tenho dois verbos juntos assim, eu tenho uma locução verbal, não é isso? Tem que lembrar disso aí, tá, gente? Dois verbos juntos, locução verbal. Considero como um ou considero como duas orações? Basta a gente ver o sentido. Está chovendo aqui para nós, está dando um sentido de um acontecimento aqui, de ocorrência da chuva, né? Que está sendo feito questionamento. Então, é uma oração só, tá? Eu não tenho, o que eu não tenho aqui, ó? Apesar de ter dois verbos, eu não tenho período composto, o período é simples, certo? Período simples. Então, apareceu a locução verbal, mesmo que a gente está vendo dois verbos, nós vamos considerar uma só oração, então, um só período, tá bom? Não pode confundir, porque às vezes a gente começa a querer contar os verbos, né? Ah, mas tem dois verbos, então são duas orações. Não é bem assim, tá? Esse exercício é para chamar a atenção que na locução eu considero apenas uma ação, apenas uma ocorrência, um fato ali que está se dando naquele questionamento. Vamos ver a 15ª agora. Quero
aquelas flores para presentear minha mãe. Será que o verbo está no imperativo? Imperativo é muito assim, né? Faça isso, leve, faça, ande. Aí a gente tem que conhecer um pouco da conjugação do verbo para poder localizar melhor. Mas ali não, ó. Quero. Quem que quer? Eu quero. Presente do indicativo. Eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos, vós quereis, eles querem, né? Tá? Então, eu não tenho imperativo ali, ó. Quero aquelas flores para presentear. O presentear, quando termina em ar, ir, só para a gente lembrar, o verbo aqui, ele está no infinitivo, tá? No infinitivo. Para presentear minha mãe. Então, vamos lá. Qual o tipo de frase? Alguém quer responder aí? Declarativa. Isso, declarativo. Tá? Não tem nada de imperativo aqui, tá? A gente tem que estar atento a esses tempos verbais aí. Apresenta o quê? Duas orações, porque a gente localiza realmente dois verbos aí, não é locução verbal, eles estão separados, né? Quero aquelas flores, é a primeira oração. Para presentear minha mãe, é a segunda oração, certo? Tem dois verbos em orações separadas, tá? Então, eu vou considerar que tem a oração sim e que são duas. E aí, meu período fica de que jeito, gente? Como é que fica o período? Composto. Período composto, tá? Mais de uma oração, período composto. Agora vamos ver 16º. Faça rápido. Que tipo de frase vai ser essa, hein, gente? Eu acho que é imperativa. Imperativo, né? Tá no modo imperativo. O verbo fazer, né? Seria aquele assim, faça tu, faça você, façamos nós, fazei vós, façam vocês, né? É um modo imperativo afirmativo, né? Não tem o não. Então, eu tenho ali o faça rápido. Então, vamos lá, ó. A resposta, eu tenho uma frase no imperativo, frase imperativa, tá? Oração, tem oração? Sim. Verbo fazer, localizei o verbo. O rápido não é verbo, certo? Tem que ficar bem claro isso, assim, essa análise aí da morfologia das palavras. Rápido não é. Rápido, na verdade, ele é um advérbio, né? Que ele está dando um sentido, como que eu vou fazer, como é que eu estou aconselhando que se faça, que faça rápido. Então, ele é um advérbio, ele acompanha, dá um sentido para o verbo, né? Ele define como vai ser essa ação do verbo, tá? Então, ele é um advérbio, de modo, né? Tá. Então, a oração apresenta apenas o verbo fazer, e o período, então, ficou fácil, né? Período simples, pois apresenta apenas o verbo fazer. Né? Apenas um verbo. Ok, vamos lá. 17º, leve um guarda-chuva. Eu acho que esse aqui nós já fizemos, né? Peraí. Já. Estou repetindo aqui, gente. Desculpe, vamos passar para o próximo. Peraí. Tá, 18º, então. Onde está o caderno? Uma boa pergunta aí para vocês. Onde está o caderno de vocês aí? Tá na mão, né? Onde está o caderno? Aqui, na minha mão. Aí, né? Eu não consigo ver vocês, então estou perguntando aqui, onde está o caderno? Estou fazendo uma frase. Um pouco mais devagar, eu agradeceria se a senhora pudesse um pouco mais devagar aí para passar os negócios. Tá. Você está conseguindo anotar?
Olha, tá indo um pouco rápido, mas tô quase. Tá, então anota aí. Prontinho, vocês conseguiram responder. Se alguém também tiver ainda escrevendo, pode me falar, tá, gente? Que aí a gente vai no ritmo de vocês, não tem problema, tá? Vamos lá? Deu agora para copiar? Então, olha lá como é que ficou a nossa resposta. Deixa eu ver. Frase interrogativa, né? Porque está sendo feito um questionamento e o próprio ponto de interrogação já define também, né? Onde está o caderno? Escrevi o lápis. Tá ok aí? Não está de 62. Opa. Tudo certo, gente? Vamos lá? Frase interrogativa. Aí o que que tem ali, ó? Uma oração, né? A gente só tem um verbo também, ó. O verbo estar. Onde está o caderno? O verbo estar é o único da oração, tá? Aí vocês podem responder para mim. O período. Como é que ficou o período? Simples. Simples. Tá? Então, o período simples apresenta somente o verbo estar. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Se não fixou bem aí essas ideias das frases, podem perguntar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais um exercíciozinho. Que é o 19 agora, 19ª questão. Desejo que sejas feliz. E agora, gente, que tipo de frase é essa? Quem que já conseguiu aí lembrar? Exclamativa. Exclamativa, isso mesmo, muito bem. Também, ó, a gente tem uma dica ali, né? Uma grande dica. Qual que é a dica que está nos falando ali, qual tipo de frase, né? O ponto de exclamação. Exato. Isso mesmo. Então, eu já tenho um ponto de exclamação. Então, a minha frase, olha lá, exclamativa, tá? E a oração, hein? Quantas orações eu tenho? Duas. Duas, né? Então, eu tenho que lembrar sempre para não achar que a locução verbal, né? São duas orações. Mas espera aí, vamos ver. Desejo que sejas feliz. Então, tá em azul para nós ali, ó. O desejar, o verbo desejar, né? E o verbo ser, que é o sejas. Tu sejas, né? Tá na segunda pessoa do singular. Então, eu tenho dois verbos. Então, eu já vou pensar, né? Dois verbos. Já vou lá para minha oração, ó. Apresenta duas orações. Tá? Então, esse não tem dúvida. Por quê? Porque as orações estão separadas por essa palavrinha aqui, ó, o que. Tá vendo que elas separam um verbo do outro, né? Tanto é que a gente vê aqui em azul, aí vê o que, e aqui novamente em azul outro verbo. Então, realmente, eu tenho uma
conjunção. Esse que aqui, ó, eu chamo de conjunção, tá? Na análise morfológica, a morfologia dessa palavra. Porque o que eu percebo? O que é que liga a primeira oração e a segunda. Ele está no meio, né? Tá? Então, É desejo uma conjunção que... integrante? É uma conjunção integrante. Desejo que sejas feliz. Não é isso? Então, por isso, ó, a primeira oração é desejo que sejas feliz, segunda oração. E o período, então, como que ficou? Vocês viram? Composto, né? Tá? Então, aqui não tem locução. Lembre sempre de prestar atenção nessa questão, tá? Se tem a locução, se aí eu vou considerar apenas como uma única oração, né? Tem que ficar bem clara essa questão aí. Então, aqui, o período é composto, mais de uma oração. Alguma dúvida, gente, até aqui? Não. Não, professor. tá fácil, né? Então, vamos lá. E essa aqui, Professora. como é que... Oi, Eu tenho uma dúvida. pode falar. Pode ter duas frases em uma oração? Tipo, exclamativa e interrogativa? Não, aí você vai ter duas, tanto é que você vai separar, né? Não tem como você juntar. Por quê? Eu não consigo perguntar, né? Fazer uma interrogação, perguntar, e ao mesmo tempo fazer uma exclamação. É impossível, né? Quando eu estou me comunicando, não é isso? Então, eu faço frases separadas. Então, a exclamativa fica separada da interrogativa. O que eu posso colocar é tudo na mesma sentença. Tá? E usa outro termo, a gente usa a palavra sentença. Mas a pontuação, ela vai definir para mim a frase, né? Onde termina a frase. Por exemplo, aqui, ó, não se sabe por onde ela anda ou vai. Né? Então, parou ali. O ponto já está me dizendo ali que eu tenho uma frase, né? Tem essa pontuação aí, que a gente tem que não pode esquecer, né, do nome dos pontos, senão vai complicar para a gente. Então, olha lá, ó. Como resposta, a minha frase é... Alguém quer falar? Exclamativa? Exclamativa. Exclamativo. Tá? O que a gente percebe aqui, ó, não se sabe, é uma oração. É o verbo saber. Por onde ela anda, é outra oração. Porque tem o verbo andar. Ou vai. Ou vai é outra oração. Verbo ir. Tá? Então, olha lá como é que fica nossas orações, ó. Apresenta 3 orações. Eu tenho 3 verbos. Saber, andar e ir. Tá? Então, eu tenho 3 verbos aqui. Dentro de uma mesma frase exclamativa. Uma única frase. Tá? Como é que vai ficar meu período, então? Composto. Composto. Sem dúvida, né? Período composto, pois apresenta mais de uma oração. Ficou claro, gente? Vocês conseguiram anotar? Esse material a gente disponibiliza no grupo, tá? A gente coloca lá no grupo que vocês estão, e aí, se quiser, não deu tempo de anotar alguma coisa, vocês podem também pegar esse material e dar uma olhada, né? Conferir, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui a gente termina o exercício agora. Vamos parar um pouquinho de fazer esse tipo de exercício. Vamos só fazer uma recordação aqui, ó. As frases são enunciados de sentido completo
que podem ser formadas por uma ou várias palavras, podendo ou não conter verbos em sua estrutura. Quando não tem verbo, eu não chamo de oração, tá? Isso aí que tem que ficar claro. Eu posso ter uma frase exclamativa, por exemplo, falando assim, socorro, pedindo socorro. É uma frase, né? Só a palavrinha socorro já é uma frase. E não tem verbo, tá? Se não tem verbo, eu não tenho oração. É só uma frase exclamativa. Elas, então, se dividem, com esse exemplo que eu acabei de falar, exclamativa, tá? Isso aqui é só para vocês... como é que a gente fala? É só para a gente recordar um pouquinho aqui, ó. Exclamativa, que a gente acabou de ver os exemplos, né, nos exercícios. Exclamativa, imperativa, interrogativa e declarativa, tá? Então, assim, basicamente, a gente vai dividir nesses 4 tipos de frases, que nós precisamos lembrar. E aqui tem 2 que vai ficar mais fácil, ó. A interrogativa, porque tem ponto de interrogação, e a exclamativa, porque tem ponto de exclamação, tá? Então, estão elas aí. E a oração? Como eu falei para vocês, é obrigatório ter um verbo. Tenho que localizar o verbo, senão não tem oração. Frases compostas por verbos ou, como vimos lá no exemplo, locução verbal. Então, locução verbal pode fazer o papel de um único verbo, né? É isso que a gente viu, formando uma única oração. O que mais que vimos aí? A questão dos períodos. Os períodos são as frases compostas por orações. Não é? Para eu dizer se ele é simples ou é composto, eu tenho que olhar os verbos. Se essa frase tem verbo, ela é uma oração. Então, o que é um período? Frases que são compostas por orações. E aí, aqui, ó, que nós vimos lá no exercício. Os períodos, então, se dividem em simples, quando é formado por uma única oração, e os períodos compostos, formados por 2 ou mais orações. Tá? Então, aqui é só para fechar a ideia do exercício que a gente fez. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Tá? Pode falar aqui, ou no chat, ou falar mesmo. Se ficou dúvida. Porque agora, gente, a gente vai falar, dar continuidade na aula, só que a gente vai falar de sujeito agora. Professora, como que é seu nome mesmo? Simone. Ah, tá, obrigada. Tá? Então, se alguém ficou alguma dúvida desse período, da frase, da oração, pode perguntar, que a gente vai passar para continuar o conteúdo com a parte do sujeito. Nós vamos ver os tipos de sujeito. Aqui, ó. É isso aqui que nós vamos começar agora, tá vendo, ó? Já a gente encerrou aqueles exercícios, então o que nós vamos ver aqui agora? A sintaxe classifica os termos da língua portuguesa. Como assim classifica? Eu vou olhar para aquelas orações ali que nós vimos, para aquelas frases, né? E eu vou localizar onde que está o sujeito, que tipo de sujeito, vou localizar predicado, é uma análise que eu faço daquelas orações. Vou localizar o objeto, que a gente vai ver o que é objeto, tá? Adjunta de nominal, olha quanta coisa pode ter lá. Adjunto adverbial, complemento nominal,
vou localizar se tem um aposto, se tem um vocativo, dentre outros itens que eu posso classificar nas orações. Eu que vou localizar lá. O sujeito, como é esse tipo de sujeito, o predicado, como é esse tipo de predicado. Então, isso é uma análise que eu faço, né? Classificando é dizendo os tipos. Então, a gente vai começar agora, ó, com o sujeito das orações, tá? Aqui, primeiro, a gente tem um exemplo aqui, ó, nessa análise sintática. Como é que eu vou localizar o sujeito? Por exemplo, olha lá, ó, um anjo distraído tropeça na nuvem, tá? Um anjo distraído tropeça na nuvem. É só achar o verbo e fazer a pergunta pro verbo. Exatamente, isso mesmo. Vamos perguntar para o verbo aqui. Peraí, mas quem é o verbo, né? Será que é verbo? Não, não é Você artigo, vai né? falar quem tropeça na nuvem. Isso, Aí eu vai tenho ser que... distraído. Certo? Certinho, ótimo, é perfeito, é isso mesmo que nós vamos fazer. Eu só ia aqui, antes da gente perguntar para o verbo, eu só ia lembrar com vocês aqui, ó, na análise morfológica, ó, é artigo, né? Indefinido, porque é um anjo, tá vendo que ele está indefinindo? Eu não sei que anjo que é esse, é um anjo. Anjo, a palavra anjo, substantivo. Distraído, o que ele é? Adjetivo do anjo, né? Tá? Isso é análise morfológica. Aí nós chegamos no verbo tropeçar. O verbo tropeçar, ele me dá uma ação, né, que ele está fazendo. A gente imagina um anjo tropeçando na nuvem. É até difícil imaginar isso, né, gente? Porque como é que um anjo tropeçando na nuvem? Como que é isso, né? É tudo no sentido figurado aqui, né? Não é... A nossa imaginação fica até difícil. Na nuvem, então eu tenho aqui uma parte de preposição com artigo, né? E tenho nuvem, que é um outro substantivo, tá? Só para a gente ir lembrando cada palavrinha. Então, vamos lá. Um sujeito distraído é a resposta quando perguntei ali, como foi, acho que foi a Gabriela que falou, né? Como quando a Gabriela perguntou, quem tropeça na nuvem? Um anjo distraído, tá? Minha resposta para o sujeito, olha lá. Certinho? Sujeito é um anjo. Então, eu estou percebendo que o anjo distraído aqui é ele que faz a ação, né? Ele é o agente, né? Do verbo. Ele que pratica a ação do verbo, não é isso? Que, ó, é o anjo que tropeça. Tá, e o restante da oração? Tropeça na nuvem. Alguém sabe como é que eu classifico essa outra parte da oração? Se alguém souber, pode falar. Predicado. Predicado, né, João Pedro? João Pedro que falou, né? Sim. Predicado, tá? Então, aí, ó, a gente já separou bem a oração, né? Uma contém o verbo, a outra não. Quem que contém o verbo? O sujeito ou o predicado? O predicado. Predicado, tá? O verbo está sempre no predicado. E quem que é o sujeito? É aquele que faz a ação do verbo. Então, vamos lá. Então, o sujeito compõe o chamado termo essencial da oração, recebe essa classificação em razão da sua importância para o enunciado. O sujeito, né? Quer dizer, é como se eu falasse assim, é aquele indivíduo, é aquele ali que está fazendo a ação do verbo, é o sujeito, né? Em razão de sua importância para o enunciado, embora, mesmo que contraditório, possa existir oração sem sujeito. Ah, meu Deus do céu. E agora? Então, acabando de ver que é o sujeito que faz a ação do verbo, mas aqui está falando que tem oração
que tem verbo, que oração tem que ter verbo, né? Mas não tem sujeito. Existe isso também. Isso a gente tem que entender, tá? Alguns verbos não tem quem execute a ação dele. Tipo o verbo haver no sentido de existir. Exatamente, Juliana, isso mesmo, perfeito. Nós vamos ver aqui para frente. Oração sem sujeito, ou sujeito inexistente, inexiste mesmo, tá? Mas aqui, primeiro, nós vamos ver os casos em que eu tenho um sujeito, e que ele faz a ação, ele é o agente da ação do verbo. Então, olha só, como que esse sujeito funciona ali na oração? Ele pode ser formado por um ou mais núcleos. Espera aí, já apareceu alguma coisa diferente aqui. Está dizendo que o sujeito pode ser formado por um ou mais núcleos. Mas o que é núcleo do sujeito, né? Pareceu uma coisa É a parte diferente. mais importante? Isso, nós vamos ver exatamente isso, Juliana. Olha aqui, a parte mais importante do sujeito, sabe qual é a parte mais importante? Aquela que eu não posso tirar da oração, senão fica esquisito. Olha aqui, ó. Quando eu tenho um núcleo nessa parte mais importante, ou seja, eu tenho um indivíduo lá, ou um objeto, alguma coisa relacionado ao verbo, ele é classificado como sujeito simples. Só tem um, tá? E, num segundo caso, quando eu tenho mais núcleos, ou seja, mais partes importantes do sujeito, daí passou de um composto. É bem parecido com aquela história do período, né? Período simples, uma oração. Período composto, várias orações. E aqui é a mesma coisa, ó. Sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. Só que a gente precisa ver o exemplo para entender também, né? Olha lá, o núcleo do sujeito, parte mais importante, que nós vamos ter que aprender a localizar esse núcleo para saber se o sujeito é simples ou se o sujeito é composto, tá? Vamos localizar ele aqui, ó. Então, a parte mais importante, o que esse núcleo pode ser? Que tipo de palavra, né? Vamos olhar aqui, ó. Um pronome substantivo. Como assim pronome substantivo? Ele substitui o nome. O que é nome? Quando a gente vê essa palavrinha nome, a gente já pensa no substantivo. Alguém quer falar? Pode falar. Não? Então, olha lá, um pronome substantivo, eu posso usar, por exemplo, ele, ela, não é? Se eu falar assim, Maria foi à feira, eu não posso dizer, ela foi à feira? Eu posso dizer, né? Então, esse ela é o pronome substantivo. Não está substituindo o nome da Maria? É assim que eu tenho que pensar. Tá bom? Então, ela entra como um exemplo de pronome substantivo. Ah, mas será que o ela é o núcleo? É isso que está falando aqui. Vamos ver mais, ó. Substituindo o nome, né? O próprio substantivo. O que é substantivo? É uma palavra que nomeia os seres. Nós, cada uma de nós tem um nome, né? O meu nome é Simone, então, Simone é um substantivo próprio. Lembra disso? Que os próprios são para nomear, né? Ou seres. Alguém quer falar? Quem lembra de Não. substantivo? Oi? Pode falar. Então, vamos lá. Então, o substantivo pode ser próprio, pode ser um substantivo comum, tá? Então, eu tenho aqui que esse substantivo também é núcleo de sujeito. É isso que está falando. Núcleo de sujeito. E o que é palavra substantivada? Olha o que está definido ali, ó. Embora não seja substantivo, no contexto, ela é classificada como substantivo.
Como assim contexto? Lá na oração, da forma que ela está colocada lá. Então, ela torna-se uma palavra substantivada. Ah, mas como assim? Com que eu faço isso? Eu pego um verbo, por exemplo. Ah, verbo não é sempre verbo? Não. Eu posso pegar um verbo no infinitivo e transformar ele num substantivo. Olha só que doido isso, né? Quando a gente pensa que a gente já reconhece o verbo, de repente ele pode se tornar uma palavra substantivada. Vamos dar uma olhada ali, ó, no exemplo, tá? O menino chegou atrasado. Vocês estão vendo que a palavra menino está em vermelho, né? Por que está em vermelho? Porque é o núcleo. E nesse caso aqui, menino é substantivo. Cai naquele caso que o núcleo é o substantivo. Mas e a palavrinha o? Será que ela entra onde? Porque, ó, é o menino, né? Aqui é o núcleo, o menino é o núcleo. Mas o o, onde que ele entra? Tá aqui, ó. Sujeito simples. Faz parte do sujeito, né? O menino é o sujeito. Ah, ele é simples. Por quê? Só tem um núcleo, só tem um substantivo aqui, que é a palavra menino. Ele comeu todo o macarrão. Quem comeu todo o macarrão? Ele. Ele. Então, ele é o sujeito. Só tem a palavra ele para sujeito aqui, concordam? E o ele também é o núcleo, porque é a palavra mais importante, porque é a única que aparece no sujeito. Não só é a única, como é a mais importante, enfim, não tem dúvida, é só o ele mesmo. Ele é o núcleo do sujeito, e nós vamos considerar esse ele como um pronome substantivo. Tá? Ele é um pronome. Se vocês lembrarem lá, gente, de pronomes, não sei se está bem na memória de vocês. O pronome, ele, pessoal, né? Nós temos o pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. Quem lembra? Quem lembrar pode falar. Se esse ele aí, que tipo de pronome pessoal que ele é. Caso reto Reto. ou oblíquo? Reto. Isso mesmo. Então, eu tenho aquilo que a gente conjuga verbo, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então, aqui é um pronome lá do caso reto, que aqui na oração está funcionando como um pronome substantivo, está substituindo o nome da pessoa aqui, ó. Quem que comeu todo o macarrão? Poderia colocar aqui Marcos, por exemplo. Marcos comeu todo o macarrão. Aí eu uso o pronome ele, substituindo o nome do Marcos. Por isso que é um pronome substantivo, tá? Outro exemplo aqui, ó. O cantar dos pássaros é uma dádiva de Deus. Está marcada a palavra cantar em vermelho, tá vendo ali, ó? Professora, Sim. o que seria uma dádiva? Uma dádiva é uma grande Deus doando, uma doação, uma dádiva, um presente, é quase que como um grande presente. Tá? Nesse sentido. Professora, Diga. essa palavra é muito usada? A palavra dádiva? Mais ou menos. Acho que, assim, na linguagem coloquial, assim, no dia a dia, a gente não usa, né? Mas se você for pegar um texto mais formal, nos livros, você pode encontrar a palavra dádiva. Tá? Tá, entendi. Então, olha lá, o cantar dos pássaros é uma dádiva de Deus. Vamos fazer a pergunta para achar o sujeito. O quê? Será que é o quê ou será que é quem? O que é uma dádiva de Deus? Isso. Aí eu uso o quê, né? Porque não é um indivíduo, né? É o cantar dos pássaros, que é o sujeito para nós aqui. Ah, mas esse sujeito, o cantar dos pássaros, cantar não é verbo, gente?
Sim. Sim. Nesse caso, vocês percebem que colocou um artigo antes? Não é só cantar sozinha a palavra, tem o cantar. Ela substantivou justamente por causa do artigo o. Exatamente, o artigo fez com que o verbo cantar se transformasse num substantivo. Então, eu considero cantar como uma palavra substantivada, tá? Então, olha lá, o cantar dos pássaros é uma dádiva. A gente viu que o cantar dos pássaros é todo o sujeito, mas quem que vai ser o núcleo aqui, ó? Só o que está em vermelho. A palavra substantivada que nós estamos dando exemplo aqui, tá? Só o vermelhinho aqui é o núcleo. Ah, mas o sujeito, quando eu fiz a pergunta, né, eu tive apenas um núcleo, só o cantar. Na verdade, cantar, a palavrinha cantar é o núcleo. Então, eu tenho um sujeito simples, tá? Vamos continuar aqui. E esse exemplo agora, olha lá, como é que fica? A fé e a confiança devem ser inabaláveis. Vamos perguntar para o verbo. O que deve ser inabaláveis? A fé e a confiança. Exato. Então, o que deve ser inabaláveis? A fé e a confiança. Estão vendo que os dois substantivos, fé ali, ó, tá vendo que tem o artigo na frente, né? O azinho. A fé, a confiança, tá vendo, ó? Acompanhando o substantivo, né? Definindo, né? A fé, a confiança. Então, eu tenho dois substantivos, fé e o outro é a confiança. Quantos núcleos eu tenho aqui, gente? 2. Exatamente essas duas palavras mesmo. Ó, fé, confiança. Elas são os núcleos do sujeito, olha lá. Um substantivo mais outro substantivo. Então, o meu sujeito não é mais simples. Tá? Tem que identificar isso. Então, eu classifico como sujeito composto. Tá. Ficou clara a diferença, né? Sujeito simples, sujeito composto. Sujeito simples, um núcleo, sujeito composto, mais de um núcleo. E agora, o que vem a ser esse aqui que apareceu, ó? Sujeito desinencial, ou oculto, ou elíptico. É o que não aparece. Ele está escondido, não aparece mesmo. É um sujeito que ele está lá. Ah, está lá onde? No verbo, mas ele não aparece. Então, por isso eu posso chamar ele de forma, assim, desinencial. A gente vai entender o que é desinência, né? Então, olha ali, ó. Às vezes, deixa eu ver só se eu consigo voltar um pouquinho, peraí. Desculpa, gente, aqui para... Então, ó, às vezes, o sujeito, ele é eliminado porque é facilmente reconhecido pela desinência verbal. Por isso que esse nome aqui, ó, desinencial. Desinência verbal, a gente vai entender isso. Sendo, por isso, classificado como desinencial. Então, ele está dentro do verbo, ele está dentro da terminação. A desinência é aquele finalzinho do verbo. Se eu falar assim, comprei, a gente consegue saber quem que comprou? Pela desinência do verbo? Consegue. Comprei, sou eu, não é? Eu comprei. Não é isso? Não preciso pôr o eu. Fica só o comprei. A desinência, quando ele termina em ei, esse finalzinho, que é a desinência do verbo, eu já consigo saber que foi eu. Tá? Então, nós vamos ver os exemplos mais para frente. Algumas gramáticas ainda o classificam como oculto, por não aparecer explicitamente na oração. O que é explicitamente? Ou seja, não está lá a palavra escrita lá, não está aparecendo, não está explícito. Explícito ou explicitamente, quer dizer, é uma coisa
que tá aparecendo, que deveria estar aparecendo. Nesse sujeito aqui, não. Está dentro do verbo. Então, não está aparecendo o sujeito. Então, ele é desinencial oculto, elíptico, implícito. Ah, poderia chamar de implícito? Poderia. O que é implícito? Algo que não está aparecendo. Tá? O explícito, sim, né? Algo que aparece. Implícito, ele não aparece. É esse sujeito aqui. Ele não aparece, tá? Entretanto, entendê-lo como desinencial torna mais fácil a sua aprendizagem, já que basta analisar o verbo e esse contará, porque toda vez a gente pergunta para o sujeito, né? Desculpa, a gente pergunta para o verbo para achar o sujeito. Mesma coisa aqui. Comprei. Dentro do comprei, a gente sabe que é eu. Então, é como se o verbo estivesse contando para a gente quem que comprou, né? Pela sua desinência, pelo finalzinho ali da palavra, né? O ei, né? Entra como uma desinência verbal, tá? Então, olha o exemplo para ficar mais fácil aqui. Saímos apressadamente. Quem? Quem que saiu apressadamente? Nós. Não é o verbo que está dizendo, a desinência do verbo, ó, esse finalzinho do verbo aqui, ó, mos, né? O os é a terceira pessoa, desculpa, a primeira pessoa do plural, o nós. Então, nós saímos apressadamente. Eu não preciso pôr o nós, porque o verbo já está me mostrando o sujeito, o sujeito é desinencial ou oculto, né? Elíptico ou implícito, tá? Então, ali, ó, sujeito oculto nós. E agora, esse exemplo aqui. Comi muita polenta ontem. Quem comeu muita polenta ontem? Eu. Já está implícito, está dentro do verbo, está na desinência do verbo. Quando coloco comi, comi sou eu que comi. É um sujeito oculto eu. Quando o sujeito não aparece na frase, ou por não poder ser determinado, olha aqui, vai aparecer outro tipo de sujeito agora, ele não aparece, ou ele não pode ser determinado, ou por não querer determiná-lo, então aí o nomezinho dele fica sujeito indeterminado. Sendo assim, classificado em duas situações. Ah, tem duas situações em que o sujeito fica indeterminado. Ah, por que ele fica indeterminado? Eu não consigo saber quem que realizou a ação. Ele fica indeterminado. Eu não consigo determiná-lo. Não consigo saber, né? Não quero, vamos dizer que não quer. Na hora que eu vou falar, eu não quero determinar quem foi. Pode ser isso também, tá? Então, eu tenho essas duas situações que nós vamos ver aqui, ó. Quando não há sujeito expresso e o verbo encontra-se na terceira pessoa do plural. Então, vamos olhar, ó, o exemplo para a gente entender. Não há um sujeito expresso. Como assim não há sujeito expresso? Não aparece, olha lá. Só tem o verbo compraram e a jabuticaba. Isso aqui eu ia chamar de quê, hein, gente? Ó, compraram jabuticaba. Eu ia dizer que isso aqui é o predicado, não é? Não é isso que a gente viu lá? Aham. Tá? Qualquer dúvida, pergunta aí dessas coisas que eu tô falando, tá? Então, ó, compraram jabuticaba, quer dizer, eu olharia para essa oração, é uma oração, porque tem um verbo, né? E é uma frase declarativa, é um período simples, tudo aquilo lá que a gente viu. Eu ia olhar para o comprar um jabuticaba e ia falar, não, só tem predicado, não tem sujeito. Mas espera aí, quem compraram jabuticaba? Eles. Tá lá na terceira pessoa do plural, no eles. Tá vendo o verbo na terceira pessoa do plural? Ó, compraram. Mas esses eles
são pessoas, eles ali, eu não consigo determinar quem foi, certinho, eu não consigo saber quem foi, não é verdade? Então, nessa terceira pessoa do plural, eu vou ter um sujeito indeterminado. Tá, e qual outra situação? Olha lá, quando o verbo intransitivo, transitivo indireto, opa, tá aparecendo coisa sobre verbo aqui agora, né? Ou de ligação, aparece ao lado da partícula C. Esse C, ele é um pronome também, tá? O C, essa partículazinha, ele entra lá que eu falei, não falei para vocês do caso reto, falei do caso oblíquo, agora há pouco, né? Esse C, ele entra como pronome. Só que, mesmo sendo pronome, ele muda a função dele, que é essa parte que nós estamos analisando aqui. Nesse caso, a função dele chama-se índice de indeterminação do sujeito. Tá? Quando ele aparece do jeito que nós vamos ver agora no exemplo. O verbo não sofre flexão, permanecendo na terceira pessoa do singular. Olha o exemplo aqui para nós, ó. Como é que eu visualizo isso? Precisa ser de balconista. Vocês já devem ter visto isso, às vezes, escrito, né? A gente vai em algum local assim, a gente vê esse tipo de frase, né? Esse tipo de oração. E olha lá, o sujeito é indeterminado. Precisa-se. Está falando quem que precisa de balconista? Não está explícito, né? Não está falando. Então, precisa-se de balconista, só chama atenção que tem a partícula C, ela aparece aqui junto com o verbo na terceira pessoa do singular, precisa, tá? Porque precisa seria para ele, né? Eu preciso, tu precisas, ele precisa, não é isso? Aí você pega o precisa e coloca o C. Você não coloca o ele, porque senão ficaria um sujeito simples, né? Fica precisa ser, você não coloca o ele. Aí esse C eu chamo de índice de indeterminação do sujeito, tá? Tem o C junto com o verbo na terceira pessoa do singular. Ah, mas tem outra coisa aqui que é importante eu olhar aqui, ó. Essa palavrinha de. Porque quem precisa, não precisa de alguma coisa, ou de alguém. Às vezes a gente precisa de alguém. Verbo precisar, precisa de, né? Às vezes a gente até fala meio errado isso, vocês já notaram? Né? Em algumas situações a gente acaba até se confundindo aqui. Mas, ó, quem precisa, precisa de balconista. Então, esse de, gente, ele vai chamar atenção aqui, ó. Tanto o C, que é o índice de indeterminação do sujeito, aí o sujeito é indeterminado, o verbo que está na terceira pessoa do singular, mas tem o dezinho. Por que eu estou falando tanto desse de aqui? Né? Por causa do verbo transitivo? Exatamente. Eu tenho um verbo, que é esse exemplo que eu falei, precisa de. Isso quer dizer que esse verbo é transitivo, porque ele precisa de alguma coisa, eu tenho que complementar, eu não posso falar precisa-se, fica sem sentido. Então, ele é transitivo, porque ele precisa desse complemento aqui, ó, e ele é transitivo indireto. Tá vendo que tá aqui em cima, ó, transitivo indireto. Ah, peraí, mas indireto? Como assim indireto? Pediu a palavrinha. Olha aqui, e pediu o D. O D é uma preposição. Vocês lembram de ter estudado as preposições? Olha aqui, ó. Sim. Toda vez que aparecer uma preposição, o D é um exemplo de preposição. O verbo é transitivo indireto. Tá? Então, eu tenho esse caso aqui. Verbo precisar, precisa de. Então, isso quer dizer que ele é transitivo indireto, que ele está pedindo a preposição de. Ah, poderia ser outra preposição? Poderia. Para outro verbo, muda a preposição. Né? Tem vários exemplos. Se alguém lembrar quais as preposições que existem, tá? Quiser falar, pode até falar.
A, A, ante, até, após, após, com, contra, de, Isso. em, Em, desde, desde, para, para é. Entre, Entre, para, pois, pois, sem, sobre, sobre, sobre. Isso mesmo. Todas essas são preposições. Olha como que a gente tem que ter meio que na cabeça, assim, né? É importante memorizar. Por quê? Porque na hora que eu olhar aqui na oração, se eu localizo um verbo e depois uma preposição, a preposição vai estar ligando o verbo com o termo seguinte. Se eu localizar aqui, eu já vou saber que o verbo é transitivo e indireto. E isso é importante, principalmente quando a gente estuda o predicado. Professora, sempre quando eu vou falar das preposições, eu canto aquela musiquinha. A, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perante, pois, sem, sobre, trás, trás. Perfeito. Por que que as musiquinhas são boas? Porque aí a gente nunca mais esquece. É isso mesmo, é ótimo. Essa musiquinha aí já vai englobar todas essas preposições essenciais. E não esquece nunca mais, vocês vão ver. Quando vocês estiverem da minha idade, assim, vocês já ainda vão lembrar da musiquinha. Perfeito, tá? Então, a preposição, como eu sei que de entra nesses exemplos que vocês falaram, precisa-se de, eu tenho preposição, eu tenho o verbo precisar, que é transitivo indireto, tá? Então, aqui está me dando um caso de sujeito indeterminado, tá? Ah, mas agora tem um detalhe aqui, ó, que é o último detalhe da aula aí, antes da gente encerrar, que é importante, nós já estamos acabando nossa aula, tá bom? Isso aqui eu quero chamar a atenção com essa história da partícula C, olha lá. Como que fica esse daqui, o sujeito aqui, ó? Vende-se casas. E agora, gente, o sujeito, que sujeito é esse? Tem sujeito? Será que tem sujeito? Ó, se eu falar para vocês que o sujeito é simples, vocês vão falar, professora, eu não entendi nada. Primeiro porque parece que nem tem sujeito, né? Porque vende-se. Sujeito seria casas? Exatamente. Olha lá. Foi em cima, que às vezes nos confunde com sujeito indeterminado isso daqui. Ah, porque eu acabei de ver lá, né? Nós não vimos lá no precisa-se, né? Mas lá era um verbo transitivo indireto, não era? Precisa-se de? Olha aqui, o vende. Vende não perde preposição. Não é indireto. Tá vendo que não tem preposição antes do casas? Então, aqui, para eu não me confundir, a gente tem que ter mais atenção nesse caso, porque casas é que vai ser o sujeito, e é um sujeito simples, só tem um núcleo, né? Só a palavra casas mesmo. Tá? Professora, Então, nesse caso, o sujeito está deslocado? a gente tem, o sujeito pode vir antes ou pode vir depois do predicado. Isso confunde a gente, porque a gente fica achando que o sujeito sempre vem antes do verbo, né? Mas nesse caso, não. Eu posso ter o sujeito lá para o final da oração, tá? Então, olha só, o sujeito é casas, é um sujeito simples, e o deve-se, na verdade, vende-se, a gente deve passar para a voz ativa. Como assim? Olha o que eu faço com aquilo ali, ó, com a oração. Eu coloco assim, ó, casas são vendidas, tá? Ah, então, se eu estou pondo que isso é casas são vendidas, esse aqui é voz ativa. Essa aqui, então, o quê? Vende-se casas é voz passiva. Depois a gente vai estudar isso, tá, gente? Então, só para a gente terminar aqui, ó, eu inverto para achar o sujeito, tá? Então, as casas é que são vendidas, o sujeito é casas. Quando for possível, o pronome ser não é índice de indeterminação do sujeito,
mas sim partícula passivadora, tá? Pessoal, não sei se tem alguma dúvida, que deu o nosso horário já, tá? Aí eu vou encerrar aqui nossa aula, mas eu vou, essa partezinha aqui que a gente viu mais rápido, eu vou passar para vocês. Na próxima semana, a gente continua com essa história do vende-se casas aqui, tá? A gente vê de novo para entender, para fixar bem essa ideia, tá? Ok, gente? Se tiver alguma pergunta, senão a gente vai encerrando por aqui.